para debater uma mesa da saúde. Quero reforçar o convite, porque na medida que meu companheiro Fernando Haddad não pôde vir, pediram também para estar aqui dividindo a mesa meu colega Ciro Gomes, somos colegas de governo, somos colegas da luta do SUS, né? Ciro, eu como ministro, Ciro assumiu a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará no período, grandes companheiros. Saudar aqui o governador Flávio Dino, que está aqui, foi meu colega de apoio estudantil, não parece, né? Não parecemos assim, envelhecemos rapidamente, né, Flávio? Dizer da alegria de estar aqui num momento como esse do nosso país. O primeiro governo do presidente Lula assumiu o país numa situação econômica gravíssima. No Brasil, o governo do presidente Lula, o primeiro governo, o segundo governo, não foi só um governo que criou políticas sociais. O Brasil viveu uma situação gravíssima do ponto de vista da sua situação econômica, uma trajetória exponencial de crescimento da relação dívida-PIB, juros de mais de 2 dígitos naquele momento crescente, inflação crescente, né? Uma preocupação no mundo inteiro do que seria um governo não só do PT, mas de um conjunto de forças políticas do campo da esquerda. O Ciro Gomes foi ministro do presidente Lula desde o começo do nosso governo. E eu acho que nós tivemos a grande capacidade de assumir o país naquele momento de muita fragilidade econômica e muita desconfiança do que seria o governo do presidente Lula e garantir um ciclo único que o país teve, que foi um ciclo que combinou crescimento econômico, forte inclusão social, não só por políticas sociais, mas pelo aumento da renda, pelo estímulo, ampliação das universidades federais do país, ampliação importante do programa de pós-graduação, dos institutos técnicos federais, de regras como piso salarial mínimo para o professor, da criação do IDEB, mas dá um salto em relação a isso. E uma parte importante desse salto é reconhecer que o Brasil só vai conseguir ter um grande avanço na educação básica do país, sobretudo no ensino médio, com a maior participação também do governo federal em relação a isso. Eu fiz isso um pouco na redação do Mais Médicos, porque o provimento de médicos na atenção básica era uma responsabilidade só dos municípios. E nós percebemos que se o governo federal não entrasse no jogo, não era possível atender 63 milhões de brasileiros como nós passamos a atender com Mais Médicos. Então, uma compreensão de que o governo federal, isso está no centro da nossa proposta de governo, vai contribuir mais fortemente com os estados e municípios na educação básica, particularmente na valorização, na qualificação e no provimento de professores de qualidade. Aliás, me chocou a decisão da semana passada do atual governo federal de autorizar mais de 40% da carga horária do ensino médio brasileiro ser feito por educação à distância, ou seja, abandonar de vez uma parte importante da nossa juventude a não ter o direito de ter um professor em sala de aula, com qualidade. Todo o trabalho que está fazendo lá no Maranhão, Flávio Dino, de recuperação da escola digna, né? Então, está no centro do nosso programa de governo, né? Tem uma participação ainda maior do governo federal na promoção da qualidade da educação. E muita gente pode se perguntar, o que o Lula, o Pagé está falando do próximo governo Lula? É porque mesmo se cometerem uma violência de tentar prender um homem inocente como Lula, sem prova, mesmo se tentarem cometer essa violência, mesmo se tentarem cometer essa violência de cortar as pernas do Lula, milhões de brasileiros andarão pelo Lula. De calar o Lula, milhões de brasileiros falarão o que o Lula fala. De tentar parar as ideias do Lula, as ideias do Lula estão espalhadas por milhões de brasileiros. De tentar acertar o coração do Lula, o sangue do coração do Lula está em milhões de brasileiros. Não se prende ideias. Pode-se derrotá-las politicamente nas eleições, mas se prender ideias não se prende. Eu quero terminar no tempo que ainda me resta, citando uma aula que o professor Florestan Fernandes, cientista político brasileiro conhecido, da Universidade de São Paulo, deu aqui em Harvard em 1971, no ano que eu nasci, inclusive, no meio da ditadura. Sou filho de pessoas que lutaram contra a ditadura, só pude abraçar meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, porque ele teve que ir para o exílio. Meu pai ficou 11 meses sendo torturado. Florestan Fernandes, em 71, deu essa aula, que era uma aula sobre o fascismo na América Latina. E eu quero falar aqui só a primeira frase dessa aula, porque eu acho que ela pode nos ajudar muito na reflexão sobre o momento que o Brasil, mas não só o Brasil, o mundo está vivendo, os Estados Unidos estão vivendo. Ele dizia o seguinte:
O fascismo não perdeu como realidade histórica, nem seu significado político, nem sua influência ativa. Tendo-se em vista a evolução das democracias ocidentais, pode-se dizer que Hitler e Mussolini, com seus regimes satélites, foram derrotados no campo de batalha. O fascismo, porém, como ideologia e utopia, persistiu até hoje, tanto de modo difuso, quanto como uma poderosa força política organizada. Não só ainda existem regimes explicitamente fascistas em vários países, mas uma nova manifestação do fascismo tende a tomar corpo. Ele falou isso em 71. Através de traços e mesmo de tendências mais ou menos abertas ou dissimuladas. A versão industrialista forte da democracia pluralista contém estruturas e dinamismos fascistas. Eu queria terminar com essa reflexão feita pelo Florestan Fernandes em 71, para que a gente compreenda também que o debate político do país, talvez um dos principais desafios do nosso país, é acabar com a intolerância política que existe hoje no país. As pessoas têm que respeitar a diversidade, debater as ideias. Nós estamos no espaço universitário e no espaço acadêmico. Todas as pessoas que estão aqui trabalharam, estudaram muito para estar aqui, têm muito a contribuir para o país. Talvez a principal contribuição que tem que dar é respeitarem a opinião dos outros. A gente não vai reconstruir o Brasil e a nossa democracia estimulando a intolerância, o ódio e a polarização no nosso país. Muito obrigado. Obrigada pela sua palavra. Queria reforçar, se vocês quiserem se manifestar, vocês podem mandar perguntas, a gente vai ler depois. E reforçando o respeito pelo diálogo. Era uma pergunta para o Ciro. Ciro, a gente ouviu bastante o Mangabeira Unger falar por aqui, e ele é um entusiasta da sua candidatura, sempre defendeu abertamente, e ele fala sobretudo que você é uma pessoa de ideias e que é isso que o país precisa, de ideias. Então a gente quer ouvir qual é a sua grande ideia para o país. Padre Antônio Vieira, antes de cometer aqueles intermináveis sermões, dizia: desculpem, não posso ser breve. Não cometerei esse desatino, mas eu quero cumprimentar a todos e a todas, especialmente aos organizadores, a pessoa do João, que produziu aqui nosso painel. Padilha, isso aqui só os brasileiros conseguem fazer. MIT e Harvard não se sentam juntos, nem aparecem no disco de nenhum evento, nem sequer, a não ser para disputar a canoagem, né? Um rixa tremendo, pois os brasileiros romperam isso e promovem isso, que virou talvez o maior think tank, ainda que se reúne, se desune, do mundo em relação à questão brasileira e todas as suas amplitudes. Portanto, é um privilégio para nós dois estarmos aqui e eu quero agradecer por minha parte, mais uma vez, voltar. Cumprimentar a Isabel e a Mayra, nelas as mulheres todas que estão nesse auditório. Me permitam ainda, num protocolo que eu não me dispenso, cumprimentar 3 ou 4 brasileiros da minha especial estima e grande respeito e admiração, afora outros tantos que eu poderia nomear. Mas eu tenho que destacar o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, com quem tive o privilégio de trabalhar no Ministério da Fazenda. Grande, talvez, não, o melhor governador do Brasil, Flávio Dino, que está aqui, e o sintoma é que paga o melhor salário, quase o dobro que São Paulo paga, nossos professores. Quero cumprimentar o ministro Hussein, um cérebro emergente, né, pelo menos na notoriedade. O cérebro já está bem formado, ministro dos assuntos estratégicos da nossa República. E o Gustavo Franco também, que trabalhou comigo como diretor de assuntos internacionais do Banco Central. Enfim, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Eu não posso deixar de confessar também que começo essa minha reflexão muito aflito com o que está acontecendo com o Brasil. Parte importante do meu coração está nesse momento em São Bernardo do Campo, onde milhares de brasileiros se reúnem e onde eu peço a Deus que dê luz e que possa deslindar esse momento delicado da vida nacional brasileira, que ainda que haja paixões e ódios envolvidos, e isso é natural da divergência política, o de que estamos falando agora é de ameaças de mortes e de ferimentos de pessoas inocentes. Portanto, a minha primeira palavra vai, enfim, como uma oração pedindo que essa coisa trágica que está acontecendo no Brasil se deslinde de maneira a não deixar ferida mais profunda do que aquela que já está na nossa vida.
Veja, eu talvez, entre muitas coisas que quero dizer, que tenho pensado, que tenho corrido o Brasil falando, talvez o mais relevante num momento e num ambiente como esse seria tentar propor um método. Porque no Brasil, nesse momento, isso é só uma coisa agravada pelo nosso momento particular, mas é uma certa perplexidade global. Na medida em que a perversão neoliberal aparentemente colapsou e não há mais defensores orgânicos, pelo menos respeitáveis, do meu ponto de vista, da mitologia, que por 20 anos praticamente pretendeu encerrar a história, dando ao mundo de desenvolvimento retardatário apenas uma missão que seria imitar as instituições vitoriosas do Atlântico Norte, na sequência da debacle do experimento soviético, daquela do Muro de Berlim. 2008 impõe uma perplexidade, chama uma reflexão, e especialmente para quem tem a qualidade desse auditório, pede um distanciamento crítico, científico, ainda antes de ser ideológico, deste molde de economia política. E no caso brasileiro, com todas as características, parece que nós, se observarmos a nossa realidade com um passo atrás que o cientista usa, uma observação um pouco distanciada do objeto apaixonante que estamos observando, nós deveríamos chegar à conclusão de que as coisas estão estruturalmente erradas no Brasil. E não se trata simplesmente de culpa do Chico, do Manuel ou da Rosa. Aliás, culpa já é um argumento bastante católico, muito próprio da nossa formação cultural. Responsabilidade talvez fosse o termo mais correto. O que eu estou querendo dizer? Contemporaneamente, o Brasil pode anotar por rapidíssimas pinceladas a substância do que diz para mim que o Brasil está estruturalmente errado. 62.400 homicídios aconteceram nos últimos 12 meses no nosso país. Isso mesmo, 62.800 homicídios. Apenas 8% deles foram investigados nos últimos 12 meses. O Brasil tem hoje, pela primeira vez na história, mais gente na informalidade econômica do que na formalidade. O que impõe um olhar absolutamente agudo sobre qual é a possibilidade de uma economia que tem metade dela da informalidade ganhar produtividade em estándares internacionais. Qual é a condição de um sistema previdenciário de bases atuariais assentada na repartição, de um sistema desse poder funcionar por qualquer ângulo que se queira considerar. A gente faz acordos simplórios, eu quero saudar também o ex-prefeito da minha cidade, José Clodovil de Arruda Coelho Neto, nosso popularíssimo Veveu, está aí um dos campeões da educação do Brasil, esse jovem prefeito que está aqui, emprestado para a Fundação Lema, enquanto eu não recruto para voltar para a luta lá no Brasil. Esse negócio internacional de Harvard, NYU, isso é só por enquanto. Vamos pedir voto lá para o Brasil, porque o futuro presidente do Brasil pode não ser o Lula e pode eventualmente estar mais perto da gente do que você. Para não dizer que não falei de flores. Voltando aqui, eu queria sustentar para fins de passar o argumento adiante, que as coisas estão erradas. Então o Brasil tem essa informalidade extensa, um regime de previdência não funciona, porque de alguma forma as populações vão expressar a seguridade social pela generosidade do SUS, por um ângulo, e pelos benefícios de prestação continuada por outros ângulos, etc., de maneira que é reles mentira, para não dizer despreparo agudo, imaginar que uma reforma, por exemplo, essa que foi proposta recentemente, teria qualquer efeito estruturante no modelo previdenciário do país. Só para vocês terem ideia, com a DRU, o déficit anual foi de 180 bilhões, e aquela reforma houver tido sucesso, com todas as perfeições e injustiças, economizaria 360 em 10 anos. Então temos clareza que ela teria 2 anos de leve para apurar em 2 anos. Isso sem se agravar os fenômenos causadores dessa questão. Mas o Brasil também está errado se nós tomarmos em conta o volume de desempregados abertos. São 13 milhões e 100 mil brasileiros desempregados nesse momento, e qualquer crescimento econômico que não exceda os ganhos de produtividade, meio estagnados recentemente, e o crescimento de 1,7% da população economicamente ativa ao ano, não produzirá efeito reverso nessa brutal estatística aberta de desemprego. Bom, as coisas estão erradas no Brasil, pretendo ter sustentado nesses 3 números. Vou, entretanto, puxar agora a tentativa de uma percepção da causa, porque o debate deveria tentar responder a 2 perguntas. O que aconteceu para chegarmos onde estamos? E o que fazer para tirarmos o Brasil em rumo ao futuro de outra forma, como é a aspiração generalizada, creio, quase unânime de todos nós. E aí eu me refugio no tempo em que nós não éramos obrigados a nos dividir entre coxinhas e mortadelas. Porque esta divisão é estúpida. Ela foi conveniente, num
certo momento, mas ela faz muito mal ao país. Nós precisamos restaurar a ideia de dialogar entre diferentes. E isso, então, nos leva a 1980. De 80 para cá, o Brasil cresce 2% ao ano em média. Simples assim. Vamos acima, vamos abaixo, stop, go, mas o Brasil cresce a 2% ao ano em média. E o Brasil cresce a população a 1,7% ao ano em média. Portanto, fossem corretas as nossas instituições, sob o ponto de vista de distribuição de renda, nós estamos crescendo a pífio 0,4% ao ano. E nós temos a pior perversão sob o ponto de vista de distribuição de renda, de maneira que 5 brasileiros acumulam hoje a renda e a fortuna de 100 milhões de nacionais. Qual é a escala que uma economia dessa natureza ganha para competir globalmente em terceiros mercados e no seu próprio mercado? Então, se nós aceitarmos esse método, vão ficando claras, e eu tentarei concluir em 2 minutos, basicamente 2 tarefas. Uma de fundo, com três grandes objetivos. Primeiro, elevar a formação bruta de capital do país. Não dá para a gente sustentar desenvolvimento atolados cronicamente entre 15, 16, 15 no melhor momento 17% do PIB, e ao contrário do mito neoliberal, a formação bruta de capital de uma nação não é consequência fatalista do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a danada e satanizada da política faz ou deixa de fazer, faz bem feito ou faz mal feito. Segundo, o Brasil precisa pacificar entre nós a ideia de que projeto é uma essencialidade, reintroduzir a convicção empiricamente observável, sem exceção, de que só uma coordenação estratégica entre um governo empoderado, um Estado empoderado, enxuto, musculoso, mas empoderado, e esse empoderamento há de ser percebido na capacidade de intervir, não só de forma regulatória, mas de investir profunda e estrategicamente nas diversas tarefas, e uma iniciativa privada convergente no sentido, vamos dizer, da hegemonia moral e intelectual do que está sendo buscado coletivamente pela nação. E terceiro, investimento em gente. Nós temos metade da escolarização da Argentina. Nós temos metade das matrículas dos garotos e garotas de 18 a 25 anos que a Colômbia oferece aos seus nacionais. Nós temos 700 mil casos de malária por ano na Amazônia. Nós temos 600 mil casos de dengue no sudeste brasileiro, onde a febre amarela voltou com muito peso. Qual é a produtividade que a economia tropical pode impor a uma nação que padece desses números tão gravemente extensos? Investimento em gente que não está sistematizado com metas, objetivos, supervisão, avaliação, controle, que são as inerências de uma ideia de projeto. Para ir a este fundo de tarefa, 3 interdições nos impedem hoje, e é o que eu estou propondo, um método para o debate. Primeiro, o excepcional nível de endividamento das famílias e das empresas. Isto parece ser um fator solitariamente já capaz de impedir que o Brasil pense em crescer. 60 milhões de brasileiros estão hoje proscritos do mercado de crédito com o nome escrito no Serasa ou no SPC. 60 milhões de nacionais estão com a ficha suja no SPC. Se considerando cada um deles individualmente culpado e com remorso, de não dar conta de pagar as contas que deve, quando na verdade é um grande quadro que impôs a isso, e não é para menos, dada a taxa absolutamente criminosa de juros que se persiste cobrando no Brasil, a despeito da taxa primária que o governo paga pela Selic, está no menor patamar da história moderna. Enfim, do ponto de vista nominal. Sob o ponto de vista real, nós já tivemos taxas menores. Segundo, o endividamento das empresas ainda nesse limite, nós temos hoje registrados 2 trilhões de reais de endividamento empresarial, 600 bilhões dos quais estão a caminho de se consignar na contabilidade do sistema financeiro como crédito de recuperação duvidosa. Isso explica por que Selic para baixo, taxa de juros real na ponta vai para cima, como estamos acontecendo no Brasil modernamente. Está se produzindo no país, por cupidez, egoísmo, uma crise bancária que não precisamos ter por sobre todas essas crises que nós estamos vendo aí. Segunda interdição, o colapso fiscal sem precedentes. Eu terminarei na terceira. O colapso fiscal brasileiro não tem precedentes. Todo o fluxo fiscal negativo já está sendo fraudado. Por exemplo, a tal lei de ouro, que todo mundo defende, como se fosse simples você resolver o grande tormento da administração pública moderna em tempos de demografia envelhecida. E se os europeus não conseguiram jamais desmontar o custo fiscal do welfare state, e aí ninguém toma a providência de ligar para o Temer, que resolveu com uma lei. Como se fosse assim que se resolve o déficit. Você faz uma lei
No orçamento, figurem aqui um PowerPoint, aqui, uma pizza. 51,7% do orçamento executado no ano passado, juro e rolagem de dívida. A regra de ouro da Intapec não alcança. 51,7% é o número que eu tenho, mas 55% só agrava o meu argumento. 29% Previdência Social, inalcançáveis por um brocardo, que é a irretroatividade da norma jurídica para fins de ferir direito adquirido, sendo que esse privilégio aqui está concentrado entre os políticos, os procuradores da República, os magistrados e algumas corporações, e eles é que julgam e representam sobre este assunto. 21% de tudo, portanto, é o que sobra para educação, saúde, segurança, cultura, ciência, tecnologia, estrada, porto, aeroporto e mais que tal, né? Ciência sem fronteira, bolsa de estudo, ciência e tecnologia, tudo, etc, etc. Evidentemente, essa norma não funciona. Resultado prático, estão fraudando a conta brasileira. Se alguém quiser ouvir falar de pedalada fiscal, e quem for estrangeiro aqui não entenderá jamais, eles simplesmente descapitalizaram 2/3 do funding do banco do BNDES para fazer o once and for all conta corrente. Compreende? Pegaram 200 bilhões de reais do BNDES e estão fechando a conta corrente brasileira já para o exercício de 2019. O que quer dizer que nós estamos aí com um déficit primário real de astronômico 200 bilhões de reais, potencialmente, se esse quadro não for mudado. E, por fim, né, falando de quadro fiscal, 3 razões de partida. O Brasil montou-se numa estratégia que explica o stop and go mais cruelmente, mais caricatamente, que é, nós temos um modo de consumo de massa referido a um padrão de produção que perdemos recentemente. Em 80, o Brasil tinha 30% do PIB industrial e hoje temos 11%. A indústria de transformação representa 11%. A China, em 80, o Brasil tinha um produto industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura, do Vietnã e ainda sobrava. Hoje a China nos bate por 6 vezes a produção industrial. Resultado prático, qualquer crescimento que o Brasil experimente, os tais 2% médios, o Brasil experimenta um buraco na conta de manufaturados que se aproxima de 150 bilhões de dólares. Resultado prático, nós temos ciclos de consumo felicitante, logo interrompidos pela desvalorização cambial, que transfere para a inflação, sobre a qual nós atiramos com taxa de juros, uma sandice sem precedentes, porque a taxa de juros, como qualquer juro sabe, não tem efeito sobre preços relativos inflados pela mudança do patamar de câmbio. Houston, we have a big problem. E só discutindo com inteligência fraterna, paciência e humildade é que vamos resolver essa questão. Já que a gente está falando de economia, eu queria passar uma pergunta para você, Padilha. Acho que muitos atribuem a crise econômica às políticas desenvolvimentistas do PT, principalmente no governo Dilma, né? O próprio Haddad, que é coordenador do programa de governo, escreveu recentemente na Piauí que você não conquista a estabilidade macroeconômica com o intervencionismo microeconômico. E aí eu queria saber de você, então, qual foi a sua avaliação sobre as políticas econômicas do governo Dilma e como isso contribuiu para a recessão econômica que a gente viveu? E qual que é o caminho de estabilidade e desenvolvimento econômico para o país no futuro? Eu acho que nós temos uma questão central que foi a tônica, sobretudo da capacidade dos primeiros governos do PT em contribuir para que o país saísse da situação da crise econômica que vivia, né? Situação de recessão no país, crescimento de desemprego, juros elevadíssimos, que é, se de um lado acreditar, né, que isso é possível, desenvolver fortemente economicamente o nosso país, acreditando no poder da ampliação do seu mercado interno, da massa, da capacidade de compra da grande maioria do seu povo, construir isso de forma que o conjunto dos atores políticos tenham muita clareza de qual é o jogo que está sendo jogado, né? Acho que a grande crítica, não só feita pelo nosso coordenador do programa de governo, pela Haddad, uma avaliação crítica que já existiu, até o próprio presidente Lula já fez essa crítica, né? De que, num certo período do governo da presidenta Dilma, não estava muito claro para o conjunto dos atores econômicos qual era o conjunto das regras, né, qual era o conjunto da política, com uma expectativa, por exemplo, de controlar preços através de medidas administrativas. Então, eu acho que uma das questões centrais para a recuperação econômica do país é que os atores econômicos tenham muito claro quais são as regras do jogo. Estabilidade democrática, estabilidade jurídica,
clareza em relação aos rumos do país, adesivo em relação a isso. Segundo, o Brasil precisa fazer uma profunda reforma tributária que ataque duas questões. E nós tentamos já, vários governos tentaram, não conseguiram construir maioria no Congresso para isso. Eu, particularmente, participei durante o governo do presidente Lula, quando eu era ministro da Coordenação Política, e reuni o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que era uma arena onde se juntavam trabalhadores, empresários, representantes da academia, né, convidava os ministros, Ciro Gomes ia como ministro da Integração, em vários momentos nessa arena do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, construímos uma proposta de reforma tributária que, ao chegar no Congresso, não se viabilizou de conseguir aprovar. Né? O Brasil precisa fazer uma reforma tributária que a gente consiga dar conta de duas questões centrais. Né? A gente desburocratizar o rito do pagamento de impostos. Quem é empresário no país sabe que muitas vezes você tem que ter um gasto específico para organizar a contabilidade dos impostos que vão ser pagos no país, sobretudo as transferências de ICMS, um conjunto de impostos federais. Então, simplificar esse procedimento, né? Na época, o esforço era se pensar a construção de um imposto de valor agregado no país, né? Que facilite a vida de quem quer investir no país. E segundo, através da reforma tributária, promover justiça social no país. No Brasil, quem paga imposto, fundamentalmente, é quem vive da sua renda ou pequeno e médio empresário. Né? Então, poder, e o conjunto da massa de consumidores e dos mais pobres através dos impostos do consumo. Né? Então, o Brasil discutir a sério uma reforma tributária que traga justiça para o país é uma questão fundamental. Né? Um terceiro elemento decisivo na economia é que você não impulsione a economia de um país como o Brasil, um país de renda média, com profunda desigualdade regional, profunda desigualdade social ainda, sem um Estado com forte papel, não só de indutor, de regulador, mas de mobilizador da atividade econômica no país. Né? E para isso significa ter um forte programa de investimento, que uma parte dos recursos desse programa de investimento tem que vir em a gente rever, né, essa composição injusta do Orçamento Geral da União, aonde chegou a ser 70%, né, na crise de 98, 99, a participação do Orçamento Geral da União era destinada para as despesas financeiras, depois veio caindo gradativamente, chegamos a 42%, 43% até 2013, depois voltou a aumentar depois da crise econômica, chegou até 46% quando acabou o governo da presidenta Dilma, quando foi interrompido o governo da presidenta Dilma, e no primeiro orçamento do governo Temer se inverteu, o número que eu tenho é 55, seja 51, 52, né? O que era 45, 46% de reserva do Orçamento Geral da União para despesas do sistema financeiro se transformou em 55%, ou seja, uma inversão na ordem. Né? Nós não podemos compactuar com isso, né? Não é possível um país como o Brasil, que tem tantas demandas ainda de inclusão social, melhorar a sua educação, fortalecer o SUS. Estou vendo ali o Polara, que hoje é secretário de Saúde da cidade de São Paulo, do prefeito Dória, né? Agora do Bruno Covas, né? Polara. Dos investimentos que nós precisamos fazer no campo da saúde, na educação, e forte investimento público para a infraestrutura do país, e só o Estado, com mobilização, com parceria do setor privado, pode promover um investimento público que reduza as desigualdades regionais do país, para a gente enfrentar o que nós precisamos enfrentar para a infraestrutura da Amazônia, fortalecer a infraestrutura do Nordeste brasileiro, enfrentar o tema da infraestrutura urbana das grandes regiões metropolitanas do país, né, para gerar ambiente econômico, qualificar trabalho e renda, qualificar o profissional. Nós precisamos enfrentar, né, os problemas que nós temos nas grandes cidades da região metropolitana. Você não enfrenta isso, né, não enfrenta o problema da segurança pública e da exclusão de várias comunidades de ofertas do Estado brasileiro sem um forte investimento, não só em serviços sociais, mas em infraestrutura urbana do país, em habitação. Para fazer isso, nós precisamos repensar essa parcela da contribuição que o Brasil dá do seu Orçamento Geral da União para as despesas financeiras. Aliás, se apresentar esse orçamento aqui nos Estados Unidos, no Congresso americano, qualquer especialista americano ficaria chocado com isso, né? Como que um país do tamanho do Brasil reserva mais da metade do seu Orçamento Geral da União nos impostos pagos por todos os brasileiros para despesas financeiras, né? Então nós precisamos rever isso para poder fortalecer a economia do país. E por último, né, nós somos aqueles que acreditamos que um país como o Brasil, profundamente desigual, uma questão chave
do desenvolvimento econômico do país é exatamente a redução da desigualdade social do país, né? Você fortalecer a capacidade de compra de milhões de brasileiros, talvez seja a chave mais importante de uma economia sustentável no nosso país. Isso significa não só aumentar a renda, né, mas aproveitar o mercado público que é criado pelas políticas sociais para promover a industrialização. O Ciro falou uma coisa muito importante, o processo de desindustrialização e inovação no nosso país, né? Uma das questões chaves para isso é aproveitar as nossas políticas sociais com um mercado público valioso para atrair novos investimentos na indústria, né? Por exemplo, no SUS, nós criamos as parcerias de desenvolvimento produtivo. Eu tinha na nossa equipe lá o Carlos Gadelha, depois que assumiu isso lá no Ministério foi o Adriano Massuda, que hoje está aqui em Harvard, que era o secretário de Ciência e Tecnologia, o Carlos Gadelha foi secretário do Ciro, na época o Ciro era ministro da Integração Nacional do nosso país, para usar o mercado público do SUS. Estou vendo vários parceiros aqui da indústria farmacêutica, usar o poder de compra do Ministério da Saúde, o mercado público do SUS, para incorporar tecnologia, fortalecer a industrialização. A gente começou a incorporar novos medicamentos, vacinas, tratamentos do SUS, desde que a indústria internacional fizesse seus polos de pesquisa, as plantas produtivas, gerando emprego no Brasil. Utilizar o poder de compra do Estado brasileiro, das políticas sociais, através do SUS, dos serviços que têm a ver com a área da saúde, os serviços que têm a ver com a área da educação, o poder da defesa, é decisivo, além da cadeia do petróleo e gás, é decisivo para a gente repromover a industrialização no nosso país. Obrigada. Agora a gente tem uma pergunta para o Ciro. Ciro, você é super conhecido pelo seu temperamento e às vezes algumas declarações polêmicas. Eu estava lendo umas entrevistas que você fez no último ano e achei uma interessante com a Piauí. Você falou que o Michel Temer é um golpista salafrário, o Fernando Henrique fez o governo mais penoso da história, Dilma é vice, Freixo é um moralista pequenininho e que o José Serra não gosta de pobre e para piorar está senil. Só um minutinho, cada coisa dessa é do seu devido contexto. Contexto. Tudo Foi os melhores momentos da entrevista. É uma edição de melhores momentos a juízo dela. Mas, na sua candidatura agora, eu imagino que você vai precisar fazer alianças com políticos que no passado você criticou. Eu queria entender como que esse seu temperamento te atrapalha, mas também como que ele te ajuda na política. Mas tem um centro estratégico no Brasil, conservador e reacionário, que procura, assim, com lupa, um casinho para me condenar por algum escândalo. São 38 anos de vida pública, ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro 2 vezes, e nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido. Essa informação devia estar logo junto aí. Nunca, nenhum. Isso nada mais é do que a minha obrigação. Compreende? Mas os tempos brasileiros me permitem, né, parecendo elogio em boca própria, que é vitupério, lembrar isso. Então as pessoas vivas estão me condenando por um pseudo-temperamento. E ninguém dá uma evidência sequer desta coisa temperamental nesses cargos todos que eu portei com responsabilidade pública. Ninguém diz, olha, era ministro, fez tal desatino. Era governador, fez tal desatino. Não há esse precedente. O resto, eu preciso entender uma coisa. Eu sou filho de modestos funcionários públicos do interior do Ceará. A maior parte da minha vida eu fui educado na escola pública. Enquanto eu estou aqui em Harvard, na melhor escola de medicina, talvez, do planeta Terra, colegas meus de escola morreram em presídios, presos. Cléber Soares é sempre uma lembrança que eu não quero esquecer jamais de onde vem a minha indignação. E eu cresci com isso no coração, e a minha única ferramenta, eu não tenho televisão, não tenho rádio, esses anos todos, fiz uma opção, não quero ter rádio, não quero ter televisão, não quero que ninguém me confunda com um oligarca nordestino. Basta eu ser nordestino e ter sotaque, mas já vim com a estigma de coronel. Resolvi tratar a minha ignorância estudando bastante, profundamente. Tem alguns livros escritos, então agora a acusação é de temperamento. Bem, então o povo brasileiro vai ter que achar um anjo que não cometa atos ilegais, nem imorais, não seja corrupto, não seja incompetente. A propósito, o governador melhor avaliado do país, prefeito de capital melhor avaliado do país, mas eu faço algumas constatações para a população. Eu não sou cunho de renda, porque sabe o quê? A política desenergizada, a política fria, a política de linguagens de salão, é a ciência do criptoconservadorismo. Porque a mensagem não pertence ao emissor dela, a mensagem pertence a quem recebe a mensagem.
E o meu destinatário é o povão, é o povo pobre do Brasil, a quem eu devotei e devoto a minha vida. Eu não gosto de demagogia, portanto eu estudo muito equação fiscal, interdição, não sei o quê, formação bruta de capital. Eu sei que aqui pouca gente do povo brasileiro acabou me entendendo, mas eu pertenço a vocês a emissão de hoje. Embora eu esteja no Facebook, né, em tempo real, porque agora também estou me policiando, quer dizer, estou me gravando para não tirar do contexto. Agora repare bem, eu conheço o Michel Temer. Será possível que o país precisava passar pelo que está passando, só porque um colega do Michel Temer, jovem deputado, nem tão jovem assim, chamou ele de ladrão, chefe de quadrilha, porque é o que ele é. Dói para valer. Você imagina eu fora do Brasil, fazendo uma coisa dura dessa natureza? Gente querida, eu conheço. Eu não costumo chamar bandido de Vossa Excelência. O Eduardo Cunha mandava e desbandava na legislatura que eu era deputado federal. É um marginal, desculpem. Isso está na cadeia hoje. Eu estou aqui em Harvard e está na cadeia. Já fui processado. A gente pode, já vem, porque parte da elite brasileira detesta. Não entendi. E quem te perguntou isso, Bobão? Quem te perguntou isso, Bobão? Tá vendo? Eu sou assim. Agora, porque eu sou candidato, eu sou um cavaleiro, eu vou ter que ouvir uma bobagem dessa. O Lula vai se a justiça mandar. Não tem problema nenhum, mas foi completamente impertinente o seu à parte. Guarda teu fígado. Nós estamos aqui discutindo coisas altas sobre o país. Então, repare, eu vou fazer as alianças que forem necessárias para pôr em execução um projeto nacional de desenvolvimento. Eu quero só fazer uma ponderação aqui, porque eu queria muito que esse auditório olhasse a questão da crise brasileira por esse ângulo que eu tentei descrever, embora num contexto mais largo. A Dilma não cai porque cometeu pedalada fiscal. O que mata a Dilma, politicamente, é a dissolução da sua legitimidade pelo mesmo fenômeno que lá atrás dissolveu a legitimidade do Fernando Henrique Cardoso. Olha o filme, vamos raciocinar juntos, porque é do que se trata para a gente entender o futuro. Olha o filme. Quando nós cessamos o imposto inflacionário no Brasil, o povo brasileiro experimentou um ganho de renda do dia para a noite brutal. E desconfiado daquilo, vai ao consumo instantaneamente. Nós não preparamos o país para produzir, nós estamos, pelo contrário, nos desindustrializando crônica e definitivamente, sem exceção de nenhum dia, dos anos 80 para cá. E aí o que é que acontece? Apresenta-se o tal hiato, né, que é um desequilíbrio estrutural na conta externa, passa o processo eleitoral com a manipulação que se faz, o resultado prático é que é uma desvalorização brutal da nossa moeda. E, ainda que a gente não compreenda, lá, aqui vocês compreendem bem, nós descobrimos com o real que o câmbio é um preço relativo sensível a todos os outros. De maneira que, se a taxa de câmbio se desvaloriza, o pão sobe de preço porque trigo é comprado em dólar, o remédio sobe de preço porque a química fina é comprada em dólar, o eletroeletrônico sobe de preço porque é tudo importado, 80% do valor de um carro montado no ABC é importado. Então, imediatamente o povo sente uma perda, que no caso do Fernando Henrique chegou a 75% da capacidade de compra que ele experimentava antes da eleição. Nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional no Brasil. Não é porque são más pessoas, é uma experiência de frustração, de enganação, de violência. E aí dá-se a possibilidade da ruptura e o Lula passa ao governo. Por que com o Lula não acontece? Dou um número a vocês. Olha aqui, Padilha. No dia que o Lula tomou posse, atualizada a taxa de câmbio no valor de hoje, gente querida, a taxa de câmbio estaria R$ 9,20. Quando o Lula entrega para Dilma, a taxa de câmbio está em R$ 1,75. Tudo a valor constante a tempo presente. Significa que na constância do governo Lula, a população aumentou 4 vezes a capacidade de consumo. Houve uma expansão absolutamente única na história, que explica por que tanta gente é fanática, sem desmerecer as outras tantas e maravilhosas virtudes, com seus defeitos, que o Lula tem. Mas repara, aconteceu isso. Por que não quebra o país? Porque a China, no caminho inverso do Brasil, se hiperindustrializa e passa a comprar pesadamente nossos produtos tradicionais, fazendo com que seus preços vá um patamar nunca visto. Olha o número. No dia que o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estamos vendendo a tonelada de minério de ferro por $190. No dia que a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada por $38. No dia que o Lula entrega a Dilma, nós estamos vendendo barril de petróleo por $110. No dia que a Dilma é derrubada, o mesmo barril estava vendido em Rotterdam $30. Portanto, com o Lula, o buraco na conta externa se equilibrou por um preço artificialmente alto de commodities que permitiu
que o Lula trouxesse de 17% para 22% de gasto com saúde, com gasto social, saúde inclusive. Com a Dilma, a perna quebrou. Lá atrás, a crise de 2008 significou para o Brasil, que o Lula chamou de uma palavrinha, uma brutal retração de crédito. O que é que faz o Lula? Com a ferramentaria que o Brasil tem, e estão querendo destruir, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Nordeste, Banrisul, etc., vão na contraciclicamente e mitigam a retração de crédito. E ele faz algumas renúncias fiscais também para atenuar isso. A Dilma, em 2013, o que acontece é que o Brasil se desfinancia estruturalmente pela perda dos preços das commodities. E a Dilma repete o receituário que funcionou com o Lula, fazendo renúncia fiscal de bilhões de reais e fazendo contraciclicamente uma oferta de crédito para um mercado que não queria mais crédito. Portanto, foi um erro crasso, trágico, assim, absolutamente equivocado por falta de percepção estratégica. E cai. Lá atrás, quando o Fernando Henrique acontece, o PT cria um movimento fora a FHC e propõe um impeachment do Fernando Henrique. Eu escrevi, não faça isso que remete para governo ruim, meu companheiro Lula. Não é golpe, não é coisa e tal. Fizeram. E entregaram na mão, sabe de quem? O pedido de impeachment? Do Michel Temer. Então, presidente da Câmara, braço direito do Fernando Henrique, que agora no Senado vem aparecer, por influência do Lula, vice-presidente da Dilma. Sim. Estou só terminando. Que se a gente não discutir isso, nós não vamos olhar o nosso problema. Com a Dilma acontece o mesmo filme, só que menos. Ela desvaloriza, quando passa a vitória, ela desvaloriza o câmbio de 1,75 para 4, e imediatamente isso vai para os preços, e imediatamente a gente atira com essa trempe que inventaram numa madrugada, que foi a Ministério que fez, e que o Brasil simplesmente agora transforma em dogma de fé. E aí nós atiramos com taxa de juros no preço do pão, que subiu por causa do câmbio. Pergunta aqui, vocês ilustrados economistas, Gustavo Franco do Socorro, meu irmão, qual é o efeito da taxa de juros sobre o preço que subiu por causa da taxa de câmbio? Eu afirmo com toda a minha ignorância, nenhum. Obrigada. Agora uma pergunta para vocês dois. Eu queria pedir para a gente tentar ser assim, breve nas respostas, para a gente ter tempo de perguntar também para a plateia. Olha, Antônio Vieira, qual? Quanto tempo? Uns minutinhos, 3 minutinhos. Então, a gente está assistindo uma ascensão de candidatos de extrema-direita, né, como o Bolsonaro. E eu acho que uma das principais preocupações que a gente ouve de pessoas que se identificam mais com a esquerda, como eleitores de esquerda, centro-esquerda, é que aconteça múltiplas candidaturas que acabem pulverizando o voto e viabilizando, por exemplo, uma candidatura tão extrema como a do Bolsonaro. Então, como é que vocês enxergam a esquerda nas eleições de 2018 e que alianças vocês gostariam de ver? Sei que é uma pergunta grande, mas acho que eu queria pegar assim, só um senso de qual é a estratégia que vocês estão vendo para tentar unir os diferentes partidos e fazer uma candidatura que seja eleitoralmente viável. Acho que está em 3 minutos. Primeiro, a gente tem que ter clareza do turbilhão político que aconteceu no nosso país. Existe um turbilhão político que atacou frontalmente, né, o modus operandi do sistema político do país, que faz, inclusive, o conjunto da população questione fortemente o sistema político do país. Acho que se encerra um ciclo político no país. Né? E a minha expectativa é que o processo eleitoral de 2018 possa ser um processo eleitoral que se debata, né, o futuro do país, né, o que nós vamos restabelecer a democracia no nosso país, e nesse sentido é muito natural que a gente tenha várias candidaturas. Esse não é um problema do campo do centro-esquerda, do campo daqueles que criticam a atual política do governo Temer, para a gente caracterizar as candidaturas que tem nesse campo, né, do Ciro Gomes, do presidente Lula, do Guilherme Boulos, da Manuela, de outras candidaturas que possam surgir nesse campo daqueles que criticam, que se opõem ao atual governo. É um problema, eu diria, ainda mais difícil e mais grave daqueles que defenderam e que sustentam o atual governo Temer, que também estão com várias candidaturas pulverizadas, né? Bolsonaro, Alckmin, Meirelles, o dono da Riachuelo lá, o Flávio, e outras candidaturas que possam surgir, né? Então, a pulverização de candidaturas, né, ou várias candidaturas, não é um problema desse campo da centro-esquerda, né? Segundo, eu acho que nós temos muita clareza e temos maturidade política para isso, e eu quero agradecer muito a posição do Ciro, da Manuela, do Guilherme, em relação a esse processo, inclusive, que envolve o presidente Lula. Nós temos maturidade política, primeiro para fazer um grande esforço político de construir de forma conjunta um programa político do país, né, dialogando com a sociedade brasileira, construindo posições comuns em relação a isso,
e maturidade política para compreender que nós vamos ter várias candidaturas, né? E todas elas são legítimas, absolutamente legítimas, né? Nós temos uma eleição que são 2 turnos nessas eleições, e acho que nós vamos caminhar juntos, sim, com um programa político comum, né? E vamos construir nesse processo aquilo que para mim é seguramente o cenário mais provável de uma vitória de uma candidatura desse campo, né? O povo brasileiro não suporta a política da austeridade do atual governo Temer, né? O sacrifício à maioria do povo brasileiro, da economia brasileira, da indústria brasileira, da capacidade de investimento dos instrumentos do Estado do país, os cortes nas políticas sociais. O povo brasileiro não suporta um governo como esse, e não tenho dúvida nenhuma que o cenário mais provável é da vitória de uma candidatura desse campo político, né? Acho que nós vamos construir alianças ao longo do processo eleitoral, né? Ao longo dos 2 turnos que vai ter as eleições, e seguramente acho que vamos construir alianças importantes para governar esse país, né? Para distensionar a situação política do país hoje, né? Distensionar essa polarização e reconstruir um conjunto de forças políticas que possam colocar esse país para uma estratégia de desenvolvimento. Eu quero relembrar aqui, na época que eu fui, né, ministro da Coordenação Política, coordenava esse Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, nós fizemos um debate muito intenso com todos os atores políticos e econômicos que faziam parte do Conselho, extremamente diversos, em relação a quais seriam os pontos mais importantes, né, para a agenda de desenvolvimento do país, né? E esse Conselho construiu como um consenso que o principal entrave para o desenvolvimento político do país é a desigualdade que existe no país, tanto desigualdade social e econômica como desigualdade regional. Sem enfrentar isso como um tema central, esse país não aproveita todo o potencial que tem para ser uma grande nação e se voltar a entrar no país com uma rota de crescimento sustentável. E essa é uma agenda desse campo, né? O enfrentamento da desigualdade regional e da desigualdade social, uma agenda desse campo, da centro-esquerda, daqueles que não concordam com o atual governo. Eu acho que o cenário mais provável das eleições é uma vitória de alguma candidatura desse campo político, que eu acho que nós vamos construir ao longo das eleições uma aliança política nesse sentido. Eu tenho, na conclusão, a mesma expectativa do ministro Padilha, meu estimado amigo. Eu acho também que o desmantelho é tão grave no país que é muito improvável que as forças que assumiram a responsabilidade por produzir esse quadro econômico, político, de estrutura institucional, sejam premiados, esses quadros, pela maioria da população brasileira. Entretanto, como eu não sou um observador da cena, sou um pretendente, um ator ativo dessa cena, eu quero dizer que só há uma fórmula de nós anteciparmos as nossas brutais diferenças nesse campo do centro à esquerda. É a concretude de um desenho programático. Eu, por exemplo, não vou mais emblocado com ninguém. Simplesmente não me sinto mais obrigado. Nos últimos 16 anos eu apoiei o Lula e a Dilma. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Foi o único Estado brasileiro que fez isso. Não deu nenhum arrependimento, mas naquela hora parecia, para os nossos deputados, um fim de carreira para eles. E evidentemente que o tempo histórico mostrou que os outros é que vão pagar mais caro. Mas eu não vou mais automaticamente para nenhum lugar, porque eu estou comovidamente convencido de que o problema brasileiro é de tal forma grave que estas eleições têm a tarefa de tentar responder aquelas 2 perguntas. O que aconteceu para chegarmos onde chegamos, porque isso não é culpa individual de fulano, beltrano, cicrano, é uma disruptura de modelo, é uma desestruturação do velho modelo nacional desenvolvimentista e a nossa incapacidade de montar um desenho novo para o desenvolvimento do país. E essa é a segunda resposta. Como fazê-lo? Como tirar o país desse caminho? Isto é uma oportunidade de ouro que nós temos agora, porque do lado ruim, o lado bom das coisas trágicas, é que você tem uma terra arrasada, por qualquer ângulo que se queira considerar. Por exemplo, 17 dos 27 estados brasileiros estão ilíquidos. 17, o Pacto Federativo Brasileiro está rasgado. Hoje, 50% dos municípios não estão cumprindo os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, assim, tem todo um desenho de colapso, está dado a recomendar o mínimo de compostura dos atores políticos que ascendem à tarefa de, eventualmente, assumir a responsabilidade
E uma das grandes questões é que com a introdução da reeleição, como foi feita, o camarada que acaba de se eleger não tem sequer direito aos cumprimentos do adversário derrotado. Parte-se imediatamente pela disfuncionalidade da reeleição para a destruição do antagônico, simplesmente porque a reeleição passa a ser o objetivo busca guia do segundo dia depois da posse. Ou a gente desarma isso agora, eu temo muito pelo futuro do país. Obrigada. A gente tem uma última pergunta nossa aqui, que acho que a gente não poderia deixar de fazer, como duas mulheres entrevistando dois políticos. O Brasil tem uma representatividade baixa feminina, sobretudo no legislativo, a gente está abaixo de países do Oriente Médio. Então a nossa pergunta é para vocês, qual é o papel da mulher na política? E aí, aproveitando que a gente está com tempo curtinho, não vai ter tempo de follow-up, se vocês são a favor ou não de cotas para assentos no legislativo para a gente tentar combater essa desigualdade. Quero agradecer muito a pergunta. As mulheres são maiorias no país, né? A maioria do povo brasileiro, gênero feminino, que são mães da outra metade do país, né? Então é absurdo o Brasil ter a participação que ainda tem, não só no Executivo, mas também muito forte no Congresso Nacional, a participação feminina. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de um partido que elegeu a primeira mulher negra ao Senado do país, a senadora Benedita da Silva, que inclusive está aqui participando dessa conferência. Aliás, ela também foi a primeira governadora negra nesse país, quando foi governadora do estado do Rio de Janeiro. O meu partido deu para a cidade de São Paulo, a cidade onde eu nasci, minha cidade, as duas únicas prefeitas da cidade de São Paulo foram do meu partido, né? O partido elegeu a primeira mulher presidente da República, que foi destituída da forma como foi destituída. Hoje o PT é presidido por uma mulher. Gleisi Hoffmann é a primeira mulher a presidir o PT como o maior partido da esquerda da América Latina e o partido que tem maior preferência quando se faz qualquer pesquisa no país, né? Enquanto o partido político que tem maior preferência no país chega a 19, 20, 22, já chegou até 30% a preferência do PT. E mesmo assim, acho que é um grande desafio ainda para os partidos políticos, né? De dar o espaço, garantir o espaço, estimular o espaço para o protagonismo para as mulheres. O PT, nessa disputa eleitoral de 2018, nós já fizemos isso na disputa municipal. Na disputa eleitoral de 2018, nós estamos separando uma parte importante dos recursos do fundo eleitoral, até o STF agora acabou de fazer a recomendação em relação a isso, para financiar as candidaturas de mulheres, não só as candidaturas majoritárias, né, governo do Estado, Senado, senadores, mas também deputadas federais e deputados estaduais. Estabelecemos como uma meta de buscar eleger pelo menos uma mulher simbólica em cada estado do país como deputada federal pelo PT. Então, estamos discutindo no estado de São Paulo, por exemplo, quem vai ser. Nós vamos incentivando as companheiras, a ex-ministra Leonora Menecute, por exemplo, né, filiada ao PT no estado de São Paulo, vereadoras aí que tem papel importante, podem ser candidatas, estamos discutindo isso, né, um estímulo que queremos fazer no país inteiro. Queremos reforçar a participação das mulheres nas disputas das assembleias legislativas. O PT é o primeiro partido de esquerda do Brasil. Não sei se tem algum partido de direita, de centro-direita que tem isso, acho que nenhum partido da mulher brasileira tem isso. Tem como regra que, no mínimo, metade dos cargos de direção do PT são compostos por mulheres. Foi o primeiro partido a adotar isso. Na experiência, nós adotamos isso há 6, 7 anos, né? E acho que essa é uma questão fundamental e decisiva. Não só a participação de protagonismo das mulheres, mas os temas que afetam as mulheres são temas decisivos para o debate civilizatório no país hoje, né? O João estava comentando da lei que nós aprovamos na época quando eu era ministro da Saúde, que era uma lei que obriga o Sistema Único de Saúde a ser obrigado a atender, acolher, orientar e oferecer tudo aquilo que nós conhecemos para as pessoas, sobretudo mulheres vítimas de violência, né? O Eduardo Cunha, que o Ciro Gomes caracterizou tão bem, né? A primeira atitude do Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, foi apresentar um decreto legislativo e tentou aprovar o decreto legislativo que sustava essa lei, dizendo que os hospitais não deveriam ser, né,
obrigados a oferecer para o conjunto das mulheres brasileiras aquilo que nós conhecemos para evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, orientação psicológica às vítimas de violência. Ou seja, o tema do direito das mulheres são temas centrais hoje na política brasileira, não só dos direitos sexuais e reprodutivos, do combate ao preconceito e ao estigma, o tema da renda das mulheres, né? É um absurdo a gente conviver com a situação de que as mulheres, no mesmo posto de trabalho, no mesmo cargo, chegam a receber 1/3 do salário dos homens, né? Outro dia, viu, Ciro, vi até um filme muito bonito sobre isso, foi feito na Alemanha, com crianças na Alemanha, onde eles mostravam, né, que mesmo crianças não aceitavam, as crianças faziam a mesma atividade, e uma menina ganhava metade do copo de doces e o menino o copo inteiro de doces, e as crianças não aceitavam essa situação, e a mensagem final do filme é o seguinte: se nem as crianças aceitam essa situação, como que nós adultos podemos aceitar que o mundo paga para as mulheres, pelo mesmo trabalho dos homens, metade do salário? Então, são temas centrais, não é só, né, estimular a presença das mulheres, dar protagonismo para as mulheres no espaço político, mas esses temas serem centrais no debate político do nosso país e na agenda civilizatória do nosso país de recuperação do nosso projeto nacional. É uma característica da modernidade, ou da pós-modernidade, a emergência da mulher a postos de liderança e de direção no mundo. No Brasil, graças a essa cultura escravocrata renitente e ao incenso da desigualdade, a certa frieza das elites, da maior parte delas com a desigualdade, nós temos um retardo extenso nessa questão. É preciso enfrentá-lo, e enfrentá-lo não só nesse conjunto de práticas que o PT de fato é exemplar no Brasil, mas inclusive se esforçando, cada um de nós, aonde puder, para não replicar a cultura machista. Eu mesmo aprendi isso com a ministra Nilceia, minha colega, em que, apesar de não me considerar nem remotamente machista, gostava de rir e de recontar piadas de conteúdo machista. O que ela me ensinou, e é uma aprendizagem muito importante para mim e para todos nós, que a reprodução da cultura machista é tão nociva quanto a prática de ser machista. E nesse sentido, eu fui prefeito, muito jovem, quando não era tão fortemente recomendável essa equidade. Fui prefeito com 29 anos de Fortaleza, que é a 5ª cidade brasileira, e busquei uma certa paridade de homens e mulheres no secretariado. Assim, governador também, né? Criei o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Ceará, com o estágio de Secretaria de Estado, reportando direto ao governador. Criei a PM Feminina com uma resistência tremenda. Criamos uma casa de apoio à prostituição e fundamos no auditório do Palácio do Governo a Associação das Prostitutas, para apoiá-las na questão de saúde, de retreinamento para reinserção, se acaso desejassem exercitar outra atividade nas suas vidas. Enfim, é um testemunho que nada mais volto a dizer, do que a obrigação de qualquer brasileiro que compreenda que o nosso grande flagelo é a desigualdade e a inequidade. Obrigada. A gente vai entrar agora nas perguntas da audiência. Então, a primeira pergunta é para o Ciro: qual a sua opinião sobre a aglomeração realizada pelos movimentos sociais para impedir a prisão do presidente Lula? Eu abri a minha fala hoje aqui dizendo que estou com muita aflição em relação a isso, né? Eu compreendo a exuberância da liderança do ex-presidente Lula, de todos conhecida, embora ele também desperte ódios, assim até onde não se suspeitava acontecer, como em dois episódios da nossa manhã de hoje. Mas eu também acredito na prudência do presidente Lula. Ele terá capacidade, na medida em que o anúncio é de que ele não vai cumprir a ordem de se entregar em Curitiba, que eu considero também arbitrária. É possível, imagino, que seus advogados estejam mantendo entendimentos para que se deslinde essa situação extremamente delicada e constrangedora, que deve fazer muito mal a qualquer pessoa que não tem uma pedra no lugar do coração, que não quer dizer que ninguém de nós é acima da lei, nem ninguém de nós está perdoado por qualquer mal feito. Não é nada disso que eu estou falando. É uma inerência à dignidade do ser humano, e se esse ser humano é um camarada de vida pública que fez tanto bem a tanta gente, especialmente aos mais pobres, que se faça com a delicadeza necessária cumprir a lei, que é para todos, volto a dizer, mas o cumprir a lei não precisa ser grosseiro, não precisa ser descuidado, muito menos ferir inocentes, como o risco hoje passam muitos brasileiros. Ontem, um manifestante foi provocar na porta do Instituto Lula e está recolhido hoje com uma concussão cerebral no hospital,
correndo aparentemente risco. Eu não espero que não surja um cadáver, especialmente entre inocentes que não merecem isso de lado a lado. Tem mais uma pergunta para você. Se você não fosse presidente, se você não for presidente, quem você gostaria que fosse? Eu. Deixa eu ver se eu posso dizer uma coisa dessa. Uma pergunta para os dois sobre a educação, como tornar a educação estratégica num projeto de país. Eu acho que eu comecei a falar um pouco isso na primeira por quanto tempo? É rápido, né? Na primeira dimensão. Eu acho que nós temos uma questão central hoje, que é a qualidade dos professores e professoras, o estímulo à qualidade, dar condições para os professores e professoras poderem promover a educação do nosso país. É extremamente desigual a educação do nosso país. Né? O que acontece no ensino médio, por exemplo, no meu estado de São Paulo, aliás, professores e professores deveriam ser a profissão mais valorizada no nosso país. Eu sou médico, tenho muito orgulho de ser médico, ter feito a minha formação em boas universidades, dar aula hoje na universidade, mas eu não seria médico se o primeiro professor, a primeira professora me ensinasse a escrever português, a matemática, os conhecimentos iniciais. Né? Então, chega a ser aviltante, né? Parabenizo aqui o nosso querido governador Flávio Dino, pelo compromisso que fez. Nós temos em atenção a nossa experiência no Ceará. A gente não imaginava que fosse tão rápido o efeito, né, quando o professor se motiva, quando o paradigma pedagógico é alterado, as boas práticas são trocadas e disseminadas. A outra tarefa é, muito bem colocada pelo Padilha, como a primeira também, é expandir. Não é razoável, eu estou procurando a Colômbia, porque nenhum paradigma colombiano é de riqueza maior do que a brasileira. Qual é a razão da Colômbia ter 42% dos jovens de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior e o Brasil ter 22%? Sendo que 22 no Brasil é um número quantitativo, me perdoe o pleonasmo. Quando a gente desce para ver a qualidade de uma certa arapuca que se produziu no Brasil, vendendo diploma de nível superior sem nenhuma qualificação, aí dá vontade de chorar. Portanto, é preciso fazer esse esforço de expansão. E ele está proibido constitucionalmente. Nós precisamos refletir sobre isso. O Brasil traz à classe média, o Brasil traz ao ensino médio 1.700.000 rapazes e moças por ano. Como nós universalizamos a atenção, o ensino básico, enfim, na minha época era o primário, né? Nós agora estamos com um problema. Começamos a ter vagas ociosas no ensino primário e se apresenta pelas novas neurociências, etc., que as volições cognitivas, as aptidões cognitivas são feitas ainda na primeira infância, explode a necessidade de um ensino infantil e explode a demanda por ensino médio. E isto simplesmente os estados, quebrados como estão, não terão capacidade de fazer sem um concurso da União. Nós vamos ter que criar um Fundeb, um Fundem, né? Um Fundo de Desenvolvimento do Ensino Médio, para dar vazão a isso. E são 1.700.000 matrículas potenciais por ano que o Brasil tem que expandir. Estamos constitucionalmente proibidos de fazer por 20 anos. Imagina uma coisa dessa. 20 anos o Brasil se proibiu de abrir vaga para estudante e tal. Então, essas duas tarefas são as que se impõem. Obrigada. Acho que eu vou fazer uma última pergunta e aí eu queria que vocês respondessem e já fizessem rapidamente considerações finais. A gente tem aqui 5 minutinhos para vocês dois responderem, tá? Então, por que evitam falar sobre os problemas da corrupção e alguma ideia nova para acabar com esse problema no nosso país? Ninguém evita falar de corrupção, até porque, né, acho que a luta do nosso país, a luta recente do nosso país, foi exatamente construir instrumentos no nosso país de transparência, de combate à corrupção, fortalecer as agências de combate à corrupção, dar autonomia para o Ministério Público, para exercer esse forte processo de combate à corrupção no nosso país. Então, essa é uma agenda fundamental para o nosso país, ninguém tem dúvida sobre isso. Como também é tão importante, eu diria até mais importante do ponto de vista do volume, né? A discussão sobre a qualidade da aplicação dos recursos públicos, né? O combate ao desperdício, a gente poder fortalecer cada vez mais a gestão pública, ter monitoramento da execução desses recursos, né? Para que aquilo que já é investido no país seja cada vez mais bem investido, com resultados cada vez mais potentes. Eu acho que o Brasil precisa aprofundar
de um lado, o processo de transparência no nosso país, né? Já avançamos com transparência eletrônica, várias experiências municipais. Eu vim da experiência lá da cidade de São Paulo, né? Da total transparência em relação aos processos, né? Permitir que a sociedade civil pudesse acompanhar cada vez mais, criar conselhos que acompanhassem a execução, permitir a execução dos dados, das informações orçamentárias. Eu acho que está central, isso é muito importante para o combate à corrupção no país. Agora, tem uma questão de fundo, né? O Brasil precisa fazer uma profunda reforma política. Nós fizemos um primeiro passo na reforma política recente, que foi, inclusive, entre outras coisas, né? Entre outras questões, impedir o financiamento privado de campanhas eleitorais, porque isso está no cerne, né, do que alimenta a corrupção, é a relação promíscua entre o corruptor e o corrompido, né, entre o setor privado que quer ganhar vantagens na administração pública, oferecendo vantagens ao administrador público, e ao administrador público que quer vantagens financeiras ou políticas nessa relação promíscua com o setor privado. E no cerne disso é a reforma política do nosso país, onde o poder financeiro, o poder econômico não influencia como influencia hoje, ainda influencia fortemente no calendário eleitoral. E que essa reforma política passe, por um lado, por fortalecimento dos partidos políticos e não das candidaturas individuais, né? Com a necessária reforma, né, de ampliação e reorganização dos partidos políticos, porque nós temos partidos políticos que são verdadeiros cartórios, donos, né? Outra liderança é dono do seu partido político, sem qualquer processo de democracia interna do partido, sem acompanhamento do que acontece nesse partido político, sem a sociedade poder acompanhar o que acontece nesse partido político, né? Então, fortalecimento dos partidos políticos de um lado e abolir de vez qualquer influência do poder econômico privado, seja de empresas ou mesmo de indivíduos, né? No processo eleitoral que nós temos. E, sobretudo, a justiça realmente valer para todos, né? A lei valer para todos, os mecanismos de transparência valer para todos, né? O combate à corrupção valer para todos, né? O combate à impunidade valer para todos, né? E não ser utilizado como instrumento político, uma disputa política eleitoral como nós estamos assistindo no nosso país. Corrupção se enfrenta com exemplo e permanente inovação institucional. Nós brasileiros estamos purgando, e é compreensível isso, mas a gente pode também se alhear um pouco e olhar os rankings internacionais que são mais criteriosos e objetivos. A corrupção é um câncer muito extenso pela montanha de dinheiro que se subtrai da saúde do povo, da segurança da população, etc. Mas mais extensamente grave é o câncer que a corrupção representa na descredibilização do sistema democrático. Na medida em que hoje pega-se um mau exemplo, noveliza-se, não se faz o contraponto, há na cabeça do povo brasileiro, especialmente e mais gravemente entre os jovens, a sensação de que somos todos um bando de pilantras, ladrões, e que a política não admite dela se participar com êxito sem se corromper. Isto é uma coisa que nós precisamos, volto a dizer, enfrentar com exemplo e permanente inovação institucional. Me dispensarei de falar o que é que exemplo representa pela obviedade. Inovações institucionais óbvias. Por exemplo, sob o ponto de vista nacional brasileiro, eu tenho uma pequena discordância aqui, mas é só para confessar minha perplexidade em relação a dinheiro e política. Esse é o flagelo da democracia representativa mundial. Na eleição do Trump, recentemente, ascendeu e foi aceito pela Suprema Corte Americana, que não é obrigada a aceitar, se não entender que há relevância naquela questão. Me permita só não ser tão breve neste ponto aqui, mas não serei tão extenso também. A Suprema Corte, então, entendeu, nesse recurso, de que a presença do dinheiro, do financiamento empresarial de campanha, é uma extensão natural da Quinta Emenda, que é aquela que advoga a liberdade absoluta de expressão. Vejam como é a cultura anglo-saxã e luterana. Entendeu a Suprema Corte norte-americana de que não se pode opor limites ao poder econômico, porque é uma inerência alocá-lo ao bel prazer do dono dele, o dinheiro que quiser, como extensão natural do direito de expressão, de livre expressão. Entre nós brasileiros, nós estamos querendo torear um problema que é basicamente o seguinte: o poder econômico é um dado irremovível da realidade e o poder político é um dado irremovível da realidade. O poder político premia e pune interesses. Pode fazê-lo à luz do dia. Por exemplo, eu advogo que o país tem que entrar num processo pesado de reindustrialização.
e critico pesadamente o comportamento do setor financeiro, ou pior, mais refraseando, o comportamento do governo em relação ao setor financeiro. Eu estou aqui punindo e premiando interesses na minha fala. Portanto, não deveria haver ilicitude nem anormalidade nenhuma se no meu financiamento de campanha esses valores se expressassem com coerência. Nenhum dinheiro ou pouco dinheiro do setor financeiro e dinheiro relevante da indústria, porque são compromissos grandes, estratégicos, que dão transparência a essa realidade que é: o poder econômico é um dado irremovível da realidade. Não, nós adotamos sem lei, foi um juízo de um tribunal, que é uma certa, outra perversão que tem acontecido no Brasil. Nossos tribunais, à luz do colapso do poder político, estão inovando institucionalmente sem ter atribuição para isso. Pois bem, no Brasil, que a vida inteira financiou coisa, e na minha opinião, o problema não está no financiamento privado de campanhas. Na minha opinião, o problema está na clandestinidade dos interesses que são premiados ou punidos. E isso não se resolve apenas subtraindo o que não será possível. Se resolve com permanente inovação institucional. No ranking mundial, o Brasil está no 76º país do mundo em matéria de corrupção. Não somos o melhor, mas também não precisamos nos autoflagelar tão pesadamente, embora, volto a dizer, qualquer corrupção é muito constrangedora, tanto mais pela centralidade que tomou no nosso país. E enquanto houver, termino, concessão internacional para paraísos fiscais, debalde será qualquer luta contra a corrupção de verdade. Bilhões do narcotráfico, bilhões do contrabando de armas e caixa 2 de político de subtração de dinheiro público sempre estará protegido pelos grandes países do mundo que cohonestam paraísos fiscais eternamente. A gente vai encerrando e agora tem os próximos painéis que podem ver na programação. Muito obrigada pela presença.